Pronto. Estamos gravando. Não é ao vivo, não é uma live, mas eu vou estar gravando a nossa conversa normal. Vou deixar o chat aberto aqui. Quem quiser mandar pergunta, vai, escreve e manda ali. Ou tem o botãozinho de levantar a mão ali, quem tiver alguma pergunta, que a gente tenta ir conversando sem problemas, ok? Bom, eu separei um material aqui que eu acho que seria legal para a gente começar a nossa conversa de hoje, ok? Que eu acho que, no caso, é a nossa maior dúvida, a maior... como é que fala? Primeiramente, deixa eu me desculpar caso eu não lembrar alguma palavra em português, porque vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Wesley, ou me chamam de Wes, do grupo. Arquiteto já há pelo menos uns 12, 15 anos. Eu me formei no Brasil em 2013, e assim que eu me formei, eu vim para a Irlanda. Então, a minha experiência no Brasil é quase zero. Eu trabalhei em escritórios de design de interiores por uns 2, 3 anos e vim para a Irlanda. Então, o meu vocabulário técnico em português é um pouquinho triste. Então, se alguém souber o significado de alguma coisa, pode escrever ali, vamos me ajudar. Esse workshop é para todo mundo se ajudar, né? Então, não é só eu falando aqui, e se alguém puder ajudar, será bacana também. É só compartilhar aí no chat, ou pode ligar o microfone e falar também, que não tem problema nenhum, beleza? Bom, detalhe construtivo para arquitetura. São diferentes, é um diferente approach, né? A gente tem uma maneira diferente de detalhar os nossos desenhos, assim como os engenheiros têm a maneira deles detalhar o projeto deles, né? No nosso caso, a gente não precisa, pelo menos assim, a experiência que eu tenho aqui da Irlanda, a gente precisa, em teoria, em partes, saber o material que a gente está usando, mas na maioria das vezes, ainda mais quando a gente está em estágio de planning, ou fazendo aquele sketch, tendo as ideias, sabe? Assim, a gente tem uma ideia do projeto, uma ideia dos materiais que vocês querem, que a gente quer usar no projeto, e desenvolver o nosso projeto, né? Então, a gente tem que saber a medida dos materiais. Eu gosto de fazer uma comparação com Lego. Acredito que todo mundo brincou com Lego quando criança, e o que a gente fazia a gente conhecia, de tanto brincar, a gente já sabia o tamanho de todas as pecinhas. Então, quando você está montando, fazendo uma casinha, uma estrutura ali, você já sabe, na sua mente, você já vai pensando, eu quero aquela pecinha que vai encaixar aqui, aquela outra pecinha vai encaixar ali, vai encaixar aqui, vai encaixando até montar o seu projetinho ali, a sua casinha. Com a arquitetura é basicamente a mesma coisa, né? Que quanto mais materiais vocês conhecerem, mais brochures, material, livro e detalhe vocês conhecerem, melhor vai ser para vocês elaborarem o detalhe de vocês. Eu tenho essa revista aberta aqui, Architecture Detail. Eu passo depois o site, tem um site que eles entregam essa revista de graça, você pode baixar o PDF tranquilo. E como eu falei, né, quanto mais detalhes, imagina assim, né, que basicamente o que estão fazendo com inteligência artificial hoje em dia é a nossa mente. Então, quanto mais mente, mais detalhe a gente vai jogando na nossa mente, na nossa cabeça, sabe, colocando a nossa memória, não só de projeto, não só foto de projeto, mas detalhamento. A gente gosta de olhar muita planta, muito corte, que eu acho que em geral que a gente sempre olha, mas a gente sempre acaba esquecendo de olhar os detalhes. E os detalhes que é onde está
o X da questão, porque é o que os builders, né, os construtores, os pedreiros vão usar para poder fazer o assembling do nosso prédio, nossa casa, seja lá o que for, né? E é exatamente no detalhe, principalmente nos detalhes, na escala de 1 para 5, 1 para 2, depende do detalhamento, que você vai estar mostrando esse sanduíche que é da estrutura, né? No caso, a parede, o telhado, ou o piso, a fundação, né? Então, você vai mostrar ali a ordem de cada material, e com conhecimento e experiência também, você tem que pensar assim, ok, na obra, como que eles começam? Você pensa certinho qual que é o programa que eles vão ter na obra e como que vocês vão colocar os materiais nessa ordem para eles colocarem na construção também, né? Eles vão estar olhando e colocando, né? Que às vezes a gente pensa que um material outro vai de uma maneira, mas quando a gente vai na obra, o pedreiro, o mestre fala, não, de repente a gente põe esse plank em cima da estrutura que é melhor, ou vice-versa, sabe? Tipo, você conversa com o pessoal na obra também, eles vão saber te ajudar, né? O pedreiro, o pessoal que está na obra, eles têm muito conhecimento de como os materiais trabalham entre eles, conexões. Então, assim, é um mesclado de tudo um pouco, de estar na obra, de conversar com o mestre de obra, com os pedreiros também, sabe? Com todo mundo que estiver na obra, que estiver envolvendo, que cada um sabe uma maneira diferente, e saber a parte técnica de como os materiais são feitos, e se são materiais específicos, como que o fabricante especificou e especifica o uso de determinado material. Então, essa revista aqui eu vou depois compartilhar com vocês podem olhar com mais detalhe, tem uns livros também, mas eu vou mostrar aqui uma outra coisa que eu gosto de mostrar. Eu vou fechar essa janela aqui e eu vou abrir. O pessoal está falando muito de livro aqui, né? Então, o que eu fiz no decorrer dos meus últimos anos trabalhando aqui, né? Fiz minha pesquisa, comecei a procurar alguns livros e fui comprando, cada ano comprava um. Deixa eu ver se eu consigo colocar na câmera aqui. Tem esse livro aqui, Building Constructions Handbook. Essa aqui é uma edição nova. Eu tenho em PDF a edição 18, acho que essa aqui. Não, eu tenho a edição 7 ou 8, essa aqui é a edição 12. E para detalhe, esse livro ele é muito bacana, que ele tem todos os tipos de fundações, paredes, estruturas, telhados, mostrando os layers de cada material, como detalhar. Ele é bonitinho, só para vocês terem um exemplo que tem dentro do livro aqui, não sei se a iluminação está muito boa. Bom, enfim. Esse é um livro. Um outro livro que eu gosto bastante é esse aqui, que me ajuda demais, eu uso ele muito. European Building Constructions Illustrated. Mesma coisa. Peraí, deixa eu ligar essa outra luz aqui. E eu deixo, por exemplo, ele tem vários detalhes de como as coisas são encaixadas, feitas, onde fura, onde passa o detalhe, sabe? Para tudo, se tudo imaginar também, desde a fundação até o telhado, parede, porta, janela, resistência térmica, wear-tight também, que é uma coisa usada aqui do sistema da Irlanda também, né? Deixa eu ter mais um password aqui para entrar. Ué? Pronto. O que eu vou mostrar agora é o seguinte. Acho que eu vou abrir direto esse daqui. Bom, não só tendo em vista os materiais que a gente usa, o legal também é a gente conhecer um pouco do Building Regulations da Irlanda, né? Então, isso é a mesma coisa no Brasil, né? No Brasil a gente tem a BNT, e aqui a gente tem o TGD, Technical Guidance Document, que é uma série de livros que
o governo lança, né, com o Building Regulations, e baseado nesse Building Regulations, a gente vai criando os nossos detalhes, né? Eu separei os que a gente mais usa, com muita frequência, que geralmente é o Part B. O Part B, ele se refere a fire safety, então tudo que é envolvido a incêndio, bombeiro, ele é a sua bíblia. Geralmente a gente sempre começa com o Part B para arquitetura, porque ele vai te falar muita coisa de como você vai fazer o seu design. Depois dele, o Part C não é muito, pelo menos assim, eu uso algumas vezes, porque eu meio que já sei, eu já sei meio que o que ele fala, e o que ele apresenta, mas é Site Preparation and Resistance to Moisture. Resistance to Moisture é uma das coisas mais importantes na construção aqui na Irlanda. Por quê? Chove muito. O clima é muito úmido. E a água é uma danadinha que, olha, que se ela entra na sua estrutura, não é bom sinal, né? Todo mundo sabe, ou já morou em alguma casa aqui na Irlanda, que tem muito mofo, aquelas paredes todas cheias de moisture, né? Mofo, que acaba com a respiração, ou, sabe, e acho que tem uma região, acho que em Donegal, mas daí lá é um material que não é bom, mas entrando muita água, você sabe o que acontece, né? Não é bom, principalmente madeira. Madeira também entrou água, apodreceu, já era, tem que trocar tudo. Então, e não está carregando aqui. Bom, mas eu tenho detalhes. O Part L, ele é o Conservation of Fuel and Energy. Então, no caso, o Part L que determina como que a gente vai fazer o uso de energia na nossa casa, no nosso edifício, com questão como é que fala? Calculation new value. Desculpa, gente, esqueci. Alguém me lembra o nome do conforto térmico. Isso, que eu estava lembrando. Conforto térmico, no geral, com questão de ventilação, acho que tem um Part F, mas o Fuel and Energy Part L é mais questão de conforto térmico. E o Part M é acessibilidade. Aí tem uma pessoa entrando aqui. E um dos seus maiores aliados, que ele é um anexo do Part L, ele se chama o ACD, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir, que eu vou ter que fazer aqui abaixo aqui. São os Acceptable Construction Details, né? O que eles são? Ele não está abrindo aqui, eu vou baixar ele aqui e já mostro para vocês. O que o Part L, o pessoal do Part L, eles fizeram? Eles fizeram uma série de detalhes de acordo com a estrutura que você quer usar, como você quer fazer. Eu vou parar essa tela aqui, vou abrir outra aqui. ACD. Esse é um documento, esses documentos do TGD e o ACD, tem tudo no site do Building Regulations, vocês podem baixar, é de graça. E é sempre bom ficar de olho, porque assim, todo ano eles fazem uma nova edição, uma revisão, então tem que ficar de olho qual é a última revisão que está usando e quando ela entra em ação, né? Então aqui, ó, por exemplo, esse Insulation in Cavity, esse é um SD específico só para cavity wall. Daqui a pouquinho eu já vou passar um pouco dos tipos de construções, né, mais usados aqui, né? Mas só para a gente já ter um conhecimento aqui, né? O que ele vai mostrar aqui? Aqui ele vai te dar algumas dicas, né, de conforto térmico, né, thermal performance, falando
como que você vai instalar a sua insulation, no caso, firme na parede dentro da cavity, né, que é basicamente um void, é um buraco de ar. O floor insulation também, né, fixado no blockwork da parede. E, nesse caso aqui, desse detalhe aqui, desse primeiro detalhe, para a gente ter o conforto térmico fechando a casa certinho, essa insulation vermelha aqui da cavity wall está pelo menos, no mínimo, a 225 milímetros abaixo da linha do finish floor, né? Do level do floor dentro da casa. Então, é como se estivesse dando um overlap, passando por cima para você criar um conforto térmico, né? Porque assim, pensa assim, que o frio, quando chega no inverno, o frio, ele bate na primeira parede externa, ele começa a atravessar, viajar por essa cavidade aqui, aí chega na insulation, é onde que ela vai barrar bastante. Mas aqui, nesse caso, entre a insulation da parede e a insulation do floor, a gente tem um bloco ali. Esse bloco de concreto, geralmente, se ele não for um bloco especial, o frio vai entrar e você vai criar um ponto frio nessa casa. Se bem que aqui tem insulation dentro também, mas geralmente esse detalhe que funciona, mas eu geralmente não gosto de usar muito ele. Mas a gente tem uns blocos térmicos que ajudam a criar essa linha térmica em volta da casa. Então, não só com o conforto térmico, mas o air tightness também. O air tightness é um sistema de construção onde você veda a sua construção todinha com questão como o próprio nome fala, do ar, para você não ter troca de ar, né? Tipo, às vezes você tá dentro de casa e você sente aquele ventinho gelado, às vezes porque tem uma fresta na janela, alguma fresta na porta ou do telhado que deixa a casa gelada. Então você veda a casa todinha e com ventilação mecânica, ou ventilação por ar-condicionado, ou heat pump, que seja lá qual que for, ventilação cruzada, você tem sempre uma ventilação e um conforto. Isso ajuda também no conforto térmico, você consegue manter a temperatura da casa praticamente quase sempre constante. Tem um programa na TV que é o Grand Designs, eu não lembro agora qual série ou episódio que eu vi, que uma vez eu vi uma casa que eles fizeram, o air tightness foi certinho, o thermal comfort insulation foi feito de tal maneira que a casa, eles conseguem manter a casa com numa temperatura de 23 graus dentro da casa o ano inteiro. E o custo era, sei lá, de 10 pounds por ano, sabe? Era coisa assim, tipo, absurdo de barato, juntando com placas fotovoltaicas para captar energia solar, e outras maneiras que eles tinham de captar energia, e reuso da água, e reuso da ventilação, do ar, para manter a temperatura sempre dentro da casa. Então, assim, são vários sisteminhas que você vai juntando e colocando junto para ter esse conforto térmico bacana dentro da sua casa. Ou vamos parar um pouquinho de teoria aqui e um pouco mais para a minha prática aqui, né? Eu tenho alguns projetos que eu vim trabalhando aqui, então eu vou começar com a foundation. Foundation, quando a gente conhece os materiais que a gente está usando, fica mais fácil na hora de detalhar, certo? Então, deixa eu aqui. Bom, eu vou abrir esse detalhe aqui. Deixa eu ver se vai abrir legal aqui. Ou se minha internet não tá. Desculpa, pessoal. Eu achei que ia funcionar desse jeito, mas aqui não tá funcionando. Eu vou ter que só fazer o download rapidinho aqui e daí eu compartilho a tela. Isso, Anne Leite. Passive House. Eu tenho alguns livros de Passive House também.
que são bem bacanas e eles entram mais a fundo, com mais detalhes, essa questão de conforto térmico, insulation, airtightness, quais os melhores materiais para você ter o melhor desempenho na sua casa, né? Bom, eu vou mostrar esse desenho aqui, então, foundation, um detalhe que eu vi vai parecer bem grande, são 3 foundations, eu tenho uma do lado da outra aqui. Deixa eu ver. Tá dando para ver, pessoal? A qualidade está boa? Tá, beleza. Bom, começando da esquerda aqui, né? A pessoa sempre fala, pô, eu não sei desenhar, tal. Bom, seguinte. Para essa casa, o que a gente escolheu para essa parede externa, que é essa parede da esquerda aqui, é uma parede de carved wall, né? Que no caso você tem uma parede externa, uma parede interna, e você tem um isolamento térmico no meio, né? Um insulation, né? E nesse caso aqui, como a gente também estava com espaço bem restrito, para essa house extension, a gente usou uma insulation que se chama full fill cavity. Então, no caso, temos 2 tipos de cavity wall. A gente tem a full fill e a cavity wall com air gap, que geralmente é basicamente a mesma construção dessa daqui, só que entre a parede externa e a insulation, a gente tem no mínimo 40 milímetros, 50 para dar uma tolerância de ar mesmo, de vazio, né? Por quê? Porque quando chove, a água entra pela parede externa e entra aqui nessa insulation, ela desce até onde tem esse lean mix aqui, ou esse azulzinho aqui é minha waterproof, né, prova d'água, e joga a água para fora de volta, né. Então, o air gap, essa full fill, geralmente o insulation board, né, ele tem uma película, a prova d'água, que faz com que a água também escorra e chegue no bottom, não, na base da sua foundation e joga a água para fora da sua parede, né? Então, qualquer elemento que você constrói que suga ou deixa a água entrar, você tem que ter algum layer interno, uma camada interna, que pega essa água e manda de volta para fora, ok? Para não deixar a água entrar. Então, a gente tem aqui a construção dessa parede, no caso aqui, eu tenho a parede externa, no caso aqui, essa é feita de 2 maneiras, né? Eu tenho um bloco de concreto normal, de 100 milímetros por 215 por 440, que é o tamanho do bloco. E geralmente a maneira que a gente desenha eles no detalhe tem que ser o mais accurate, o mais próximo da realidade possível, né? Porque é dessa maneira que a gente às vezes tem a altura, o level, o nível de determinados materiais que eu vou mostrar quando a gente entrar na parede, né? Mas começando um pouquinho mais, botando antes de chegar nas paredes, né? Foundation. Foi escolhido Strip Foundation. Geralmente a gente sempre tem um cálculo do tamanho. Assim, com a experiência, você já vai meio que sabendo qual é o tamanho da sua foundation. A gente escolheu o Strip Foundation para esse projeto. E aqui, geralmente, a gente sempre tenta desenhar a foundation como se fosse uma pirâmide, né? Por causa das cargas, né? Do peso ser distribuído igualmente na base. Só que aqui não está mostrando como uma pirâmide, porque eu tenho a parede do vizinho que está junto aqui. Então, a gente está construindo nossa parede mais próxima da parede do vizinho, então essa parede foi feita dessa maneira e o engenheiro aprovou, então está tudo certo, né? Então, a gente tem alguns blocos de concreto para fazer a rising wall, que geralmente é uma base mais larga,
igual vocês podem ver do lado direito aqui, ela começa mais larga, com blocos, não blocos, mas deitado ou feitos de maneira diferente, uma, duas camadas, e a terceira camada você vai fazendo as camadas um pouquinho mais finas para até chegar na espessura da sua parede, né? Então tem esse rising wall. Isso assim e da sua foundation, do concreto lá embaixo, rising wall, até mais ou menos onde tem esse bloco cinza mais escuro aqui, que é o thermal layer, ou no caso do finish floor, o que essa parede vai fazer? Ela meio que vai servir como uma contenção para os layers, para as camadas do seu floor build-up. Então a gente já sabe que a gente tem que saber mais ou menos a foundation que a gente vai fazer para colocar as camadas do seu floor. E também quase a mesma coisa, né? Começando de cima para baixo, né? Aqui a gente escolheu, às vezes às vezes a gente deixa, né, a annotation bem ambígua, que às vezes a gente não sabe qual vai ser o material final, então eu coloco selected floor finish. Então vai ser algum tile, alguma cerâmica que eu não sei, então geralmente eu deixo uns 10 milímetros, com mais uns 10, total de 20 milímetros para 10 para o tile, né, para porcelana ou para pedra, stone, e mais 10 de adhesive and ditramata, como é que chama? É um anti-crack. É uma mantinha de 1, 2 milímetros que você coloca junto com adhesive para o seu tile, que essa mantinha nesse meio, debaixo do seu floor tile ali, da sua cerâmica, vai evitar que ela quebre se houver algum movimento do seu prédio, da sua estrutura. Então, coloquei o floor, aí eu tenho uma screed, que ele a screed é um tipo de cimento feito. Nesse caso aqui, a gente especificou 55 milímetros de self-leveling screed. A maneira que eles instalam a screed no site, ela geralmente vem numa caminhona, numa betoneira, e eles com a mangueira vão jogando lá dentro você cria uma forminha e vai jogando essa screed lá, né? Essa screed que a gente especificou, ela demora 24 horas para secar. Peraí, tem pessoal levantando a mão e eu estava ignorando aqui, desculpa. Open kill. Quem que quer falar primeiro? Sou eu, desculpa, Wesley. Relaxa. Pode falar? Wesley, esse screed é uma argamassa? Tem que saber para comparar com. Se alguém souber o nome ou o equivalente em português, pode escrever no chat ali. Mas ele é tipo uma argamassa. Ele não é bem uma argamassa. Ele é quase como se fosse o concreto que vem para fazer a slab, né? A laje. Só que a composição dele é diferente. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui para vocês. Vamos ver se aqui vai. Não vai. Peraí, eu vou ter que fazer o download de novo. Por exemplo, ele não é uma espuma, ele é tipo líquido, lógico. Ele é Ele cinza, vem líquido. argamassa. Isso, ele vem líquido. Deixa eu ver se as fotinhas que eu. Isso aqui não. Quer ver o que eu vou fazer? Ó, peraí. Ele é basicamente, assim, no basicão, ele é um concreto, sabe? Ele é um concreto. Só que a composição dele tipo, não vai muita pedra grande, vai. O João ali comentou, né? O contrapiso, né? Entendi. Então ele não vai brita, mas é só para regularizar. Ele tem algumas funções, né? Que é para regular o nível do piso e também para acomodar o underfloor heating. Ok? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o. Opa, meu Deus.
Cadê? Aqui. Esse aqui é o contrapiso que eu usei dessa companhia aqui, Semflor. Liquid Screed Solution, né? Cement base. Então, ela é feita de cimento. Aqui, ó, essa foto que eu estou mostrando, tá vendo? Ó? A gente tem os tubos do underfloor heating instalado, né, em cima da sua insulation ou da slab, né, concrete slab. E daí, para nivelar o piso, a gente joga esse cement-based screed para você ter o nivelamento do piso, né? Essa aqui da Semflor é uma que eu usei porque eu também estava com espaço restrito de fundação e do piso, que essa foi a screed que eu achei com a menor espessura possível, né? Essa daqui, ela só precisa de 25 milímetros acima dos tubos do underfloor heating, né? E a screed tradicional, né? As mais comuns, elas são 75 milímetros de espessura, sabe? Então, eu consegui baixar de 75 para 55, que já me ajudou muito no pé direito da minha estrutura, né? Essa brochure aqui também eu vou compartilhar com vocês depois. Deixa eu voltar lá no meu detalhe. Deixa eu ver só para dizer que não estou ficando maluco aqui. Quem foi a pergunta foi o Marcos, né, Marcos? Você entendeu? Entendi. Eu vou pesquisar mais a parte, mas entendi. Obrigado pelo tempo aí. Obrigado. Não, imagina. Eu sei que é muita coisa para falar, é muita coisa para explicar, então eu vou meio que passando meio batido, assim, pelo menos assim, para vocês saberem como que é a ordem das coisas, como que funciona, né? E às vezes é difícil ser meio que por ordem, porque às vezes uma conecta com a outra, daí você acaba falando da outra, que puxa a outra, sabe? Uma depende da outra e elas todas funcionam juntas da melhor maneira, né? Então, a gente tem esse contrapiso. Nesse caso aqui, a estrutura que a gente escolheu foi com o contrapiso em cima da insulation board, de 120 milímetros da Kingspan. Essa vermelhinha, essa linha vermelha, eu já entro no detalhe, ela se chama Radon Barrier, que aqui na Irlanda tem um gás que se chama radon, que vem do solo. No Part C do TGD, tem um mapa da Irlanda que mostra quais são as regiões com mais emissão de radon a partir do solo. Então, assim, antigamente, eles não sabiam que tinha esse gás, que quando você constrói a sua casa, esse gás ele sobe na superfície e fica preso ali na sua fundação da sua casa. E daí ele subia no piso e o que acabou acontecendo foi assim, muito caso de problema respiratório, câncer, problemas de saúde. Depois vocês podem pesquisar aí, né? Radon gas, causas e doenças, né? Então, esse radon barrier, ele cria essa barreira para não deixar esse gás entrar dentro da sua casa e ser problemático para você. Agora, sim, se você estiver na grama no quintal, esse gás ele chega na superfície, mas quando ele entra em contato com o ar externo, ele se dissipa e não causa mal nenhum. Ana Paula? Pode falar? Oi, Wesley. Oi, Ana. Obrigada pelo teu tempo e disponibilidade de compartilhar a tua experiência com a gente. Eu tenho uma pergunta rapidinho. Uhum. Normalmente, quando a gente vai com o projeto para tender, a gente tem esses detalhes meio padrão, assim, no escritório. Isso. Então, eu vou ser bem sincera com você, muitos desses elementos a gente copia e inclui como detalhamento padrão, e aí esses desenhos vão estar lá anexo no contrato, e aí quando vem, por exemplo,
eu achei interessante que você falou aí que você ganhou 50 milímetros de pé direito porque você detalhou o squid ou o contrapiso 50 milímetros menor, né? E Isso. aí, o que que acontece? Vamos imaginar que, eventualmente, você tenha especificado anteriormente algo mais tradicional, digamos assim. E aí, como que você lida nesse tipo de situação? Você vai para a obra, aí você vê que aconteceu isso, aí o teu detalhamento inicial era um padrão bem mais tradicional, aí você vê que tem que alterar alguma coisa. Como que você, arquiteto on-site, lida com esse tipo de situação? Que eu acho que essa é uma dificuldade que, assim, diferente de você, eu tenho uma experiência no Brasil, e aí quando eu vim para cá e vi que os arquitetos tinham esse nível de detalhe, Certo. eu não sei muito, assim, acho que é uma questão cultural também, sabe? Como que a gente qual que é uma linha tênue, assim, até onde que eu posso ir na questão de desenho, de detalhe e burocrática, e aí eu vou falar com o contractor, e às vezes é um cara, às vezes é direct labor, que é uma coisa que vai estar lá acontecendo e você não tem muito domínio. Como que você lida com isso, assim, do teu ponto de vista? Ok. Não sei se eu fui clara. Não, foi sim, eu entendi a sua pergunta e eu acho que eu tenho um paralelo bacana aqui para fazer. Quando eu comecei a trabalhar aqui na Irlanda e comecei, então, mesma coisa igual você falou, né? Fazer copia e cola dos detalhes para mandar para tender, para construction, etc. E eu falava, meu Deus, eu não entendo esses negócios, eu nunca vou entender esse negócio. Um dia, para mim, caiu a ficha. Que eu lembro quando eu trabalhava no Brasil ainda, e assim, eu nunca trabalhei com obra grande no Brasil, eu trabalhei em escritório de interiores, é a minha experiência no Brasil. E eu lembro que uma vez eu estava fazendo um apartamento em São Paulo, e, e a arquiteta-chefe na época, ela ficou maluca, porque o pedreiro lá, sei lá, o mestre de obra colocou o contrapiso errado, colocou na espessura errada. Aí ela falou, não, a gente foi lá na obra, ela brigou, falou, não, porque essa espessura tem que ser lá de 3 milímetros para poder o piso encontrar com outro piso, sabe? Às vezes, essas conversas ficam muito vagas na hora da construção, porque você explica uma coisa, mas daí chega lá na obra, o mestre de obra faz de outro jeito, né? Então, vamos lá. Quando a gente parte para o tender document, né? O que é o tender document, né? É o documento que a gente prepara para a fase de orçamento de uma obra. Então, o que você vai tentar fazer no seu desenho é detalhar e colocar o máximo de informação possível para o orçamentista ter, né, o quantitativo de todos esses materiais, né, para ter o preço mais exato da sua obra. Agora, quando você muda do tender, que foi aprovado o tender, e daí contract, né, na parte do contrato, o seu tender foi aprovado, e aquele é a parte do contrato, você vai ter ali alguns dias para preparar o seu construction package, que é basicamente uma série de desenhos para construção. Alguns lugares, eles usam o desenho do tender para construction. Então, quando você faz os desenhos do tender, você tem que fazer o mais próximo possível. Agora, quando você vai na obra, você meio tem que se programar a estar sempre uns 5, 10 passos à frente do mestre de obras, certo? Então, você vai na obra, o dia que eles começam a pôr a fundação, aí você já começa a perguntar, tá, mas aí como você vai fazer a sua raising wall? Como você vai fazer a sua laje, né? Como você vai fazer seu piso? Quanto de isolamento térmico você vai colocar? Qual que vai ser a sua screed? Qual a screed que você vai usar, né?
Por quê? Você já começa a perguntar para o mestre de obra o que ele prefere usar, como que ele vai construir, porque às vezes a gente especifica um tipo de script. Aí o builder fala, eu não gosto de usar essa daí, eu prefiro usar uma outra marca. Aí o que você fala? Então me manda a especificação dessa script que você quer usar, aí você, em 1, 2 dias, liga lá no suporte técnico deles, pergunta qual é a espessura que eles usam, e daí você revisa o seu desenho e manda de volta para o seu builder, né? Geralmente essa é a estratégia que a gente tenta sempre trabalhar, né? Mas sim, depende muito também do contrato que você está usando, né? Esse tipo de método que a gente prepara os desenhos para orçamento, contrato e depois construção, geralmente são os contratos do RIAI, né? Eles têm uma documentação que você prepara, um orçamento e constrói em cima desses desenhos. Agora, tem outros tipos de contratos que geralmente, não necessariamente do RIAI, né? Eu não tenho conhecimento, mas eu sei que existe, tem um que chama Design and Build, que geralmente eles fecham um valor X para a obra inteira, e daí você tem várias reuniões com o mestre de obra, com os engenheiros, e daí na obra eles falam, vocês têm 2 semanas para entregar os desenhos da fundação. Aí corre todo mundo para o escritório, vai lá 2 semanas, manda o desenho para a fundação, e daí eles constroem a fundação. Só que nesse meio tempo, você já faz outra reunião, fala, ok, como são as paredes, como são as janelas e portas, pá. Então você está sempre assim, tipo, conversando e produzindo conforme o trem vai andando, sabe? Então, é um ritmo mais pegado, assim, né? Você não sabe muito o que vai acontecer, mas os seus gerentes que estão lá fazendo essas reuniões, eles já vêm para você e já falam, a gente vai fazer assim, assim, assado. Você já vai na sua equipe, galera, precisamos fazer assim, assim, assado, e vai conseguindo. Nesse caso, você já pensa tudo antes, e daí, conforme chega na obra, daí você vai se adaptando, sabe? Por exemplo, tem um outro projeto, uma outra house extension que eu trabalhei, que o builder falou, olha, eu não quero usar a insulation a gente especificou 125 de insulation para o floor. Ele falou, eu não estou achando 125, só estou achando 150, porque tem essa também, né? Às vezes você especifica um produto, mas não tem para comprar, não tem estoque, ou às vezes vai demorar 2, 3 meses para chegar, mas daí tem de 150, e entrega amanhã. Aí você fala, putz, o que vão fazer? Então faz o seguinte, se era de 125, você instala de 150, só que a sua laje de concreto, você constrói ela 50 milímetros mais para baixo. Enfim. Tipo, abaixo do nível, você abaixa ela. Então, todo esse sanduíche que você tem da sua fundação, das pedrinhas, do sandblider, então, você faz tudo um pouquinho mais para baixo, para ir acomodando as suas camadas até o seu finish floor level. Entendi. Obrigada. Eu queria, assim, entender a forma como você aborda. Acho que a questão documental, assim, é muito mais forte, muito mais, como que eu posso explicar, assim, é muito mais importante a gente documentar as coisas aqui na Irlanda, né, do que no Brasil, pela minha experiência. E aí eu tenho visto, eu não sei se é pelo número de projetos que eu ando trabalhando, que eu tenho tido dificuldade em conseguir fazer com que as pessoas sigam o que foi detalhado. Isso, olha, eu tenho um builder que 2, 3 semanas atrás, ele me falou, Wesley, você vai lá para o escritório, você vai gastar 2, 3 dias detalhando, bonitinho, colocando. Você vai aqui, ó, por exemplo, com esses meus detalhes aqui, né? Eu gastei pelo menos um dia para fazer essa folha aqui, né? Eu coloco um tijolinho em pé, um bloco em pé, 2 deitados, depois, ao contrário, né? Espelhado, né? 2 deitados, então, e depois cada bloquinho aqui eu fui colocando com a espessura de 10 milímetros de argamassa entre cada tijolo, né? Para ir acomodando, ter a altura certinha, você vai lá e detalha. Aí ele falou assim, que chega na obra,
você vai ter o bricklayer lá, ele não vai seguir isso aqui, ele vai colocar do jeito dele. E o jeito dele, assim, cada um tem um jeito de colocar, sabe? É muito, muito difícil, né? Eu tenho uma foto aqui, acho que a foto eu consegui abrir aqui. Da Raising Wall. Eba, esse aqui abriu. Deixa eu mudar aqui minha tela. Aqui. Então, eu tenho essa foto aí que já vai abrir para vocês, da minha Rising Wall, né? Mesma coisa. Por exemplo, aqui, ó. Esse primeiro layer, camada aqui de blockwork, tá vendo que ele tá de 440 deitado, né? O bloco de 215 no flat. Um do ladinho do outro aqui, né? Tá. Eu não lembro agora. Talvez quando eu desenhei, eu coloquei 2 deitado na horizontal assim, 2 deitado na outra direção, sabe? Para meio que intercalando eles. E mesma coisa nos 2 layers de cima e no próximo layer, sabe? Tipo, meio que fui intercalando eles, tal, da maneira que eu desenhei. Mas chega na obra, eles colocam do jeito que eles colocam. E também, assim, não importa muito, sabe? O engenheiro vai lá, o engenheiro olha e fala, ok, tá bom. Né? Até chegar esse cinzinha mais claro, mais smooth, né, com a faceta mais lisinha, assim, é o bloco térmico, né? Ele tem uma especificação de menor condução de frio e calor entre ele. Então, ele tem uma perda mais menos rápida. Como falar? O calor demora para passar, o frio ou o calor demora para passar por ele. Tem umas perguntas aqui, seria tipo, isso que eu ia falar, aumento de regularização. Alguém perguntou do metro quadrado dessa screed. O metro quadrado, putz, varia de empresa para empresa, de fornecedor para fornecedor. É meio difícil eu saber um preço. Dessa aqui em específico eu não lembro agora, eu não me preparado para falar de valor. Eu acho que o que mais importa são os níveis, e o overall do build-up, e o vale, o pé direito, etc. Como o Asa falou, no final cada um faz de acordo com o seu conhecimento. Exato, Raquel. É isso mesmo. Então, a gente tem uma build-up dos materiais, das camadas na nossa mente. Chega na obra, o mestre de obra às vezes está acostumado a fazer de outra maneira, que já deu certo, que sempre deu certo, e eles fazem da maneira que eles fazem mais rápido também. Então, daí quando você vai na obra e você vê que eles estão fazendo errado, qual que é? Eu não vou ficar enchendo o saco do builder, não, você não colocou os blocos da maneira que eu queria. O importante é assim, tá no nível certo, vai dar o meu pé direito, vai dar meu finish flow level no level que eu quero, no 0,0, no 0,20 plus milímetros, sabe? Tipo, contando que os níveis estão corretos, beleza, manda bala. O engenheiro olhou, chegou lá, olhou, viu essa raising off, falou, maravilha, manda bala, pode mandar a estrutura e tá tudo certo, né? Tem um desenho que eu preparo também para construção, que é um de foundation e rising wall. Por incrível que pareça, os meus desenhos eu tenho que baixar todos eles, não então abrir. Marcos Vinícius, desculpa, Marcos, acho que você estava querendo perguntar já faz tempo. Oi, mas na real sou eu, a Raquel. Oi. Quando você estava falando das foundations aí, que você tem a strip foundation e tem mais outros métodos, né, digamos, você que escolhe o começo, que você bota meio que genérico, e depois disso, quando vai no construction building, vem o engineer lá e fala, não, esse aqui não vai funcionar, tem que mudar para, sei lá, qual é outro tipo de foundation. Boa pergunta, obrigado, Kel. Sim e não. Porque, assim, de onde tu tirou que tem aqui tu tem o vizinho do lado e
por conta disso, tem que ser uma strip foundation, né? Então, assim, claro, a foundation a gente sempre coloca, né, para especificação do engenheiro, né? Mas, assim, também com experiência e alguns anos de trabalho, não só meu, mas também do meu chefe, que também anos e anos de experiência, você meio que mais ou menos, da região que você vai estar trabalhando, você já sabe mais ou menos o tipo de foundation que vai ser usada, né? No caso, com a minha experiência, o que eu mais usei até o momento é strip foundation, porque daí você só faz uma escavação de pelo menos, vamos supor aqui, 1 metro abaixo do nível do piso. Daí você tem lá a sua 300 milímetros, 400 milímetros, seja lá quanto for que o engenheiro vai especificar para você da sua strip foundation, e a partir daí você faz sua rising wall. Teve um outro projeto que eu trabalhei, que como a estrutura era muito grande e era tudo de estrutura de concreto in situ, né? Eles trouxeram as placas e concretaram as paredes, tudo no local. Foi usada um tipo de foundation que é raft foundation, ou seja, a strip foundation ela é junta, ela é uma só junto com a concrete slab. E isso já muda todo o meu detalhamento para no caso da rising wall ou outras coisas aqui, né? Eu não vou ter um detalhe de strip foundation aqui. Deixa eu ver se eu Mas aí nesse rock foundation, no caso, já é uma coisa que vem lá com o engineer lá na frente, eu imagino. Seria? Aqui, ó. Dependendo do projeto, às vezes você já tem ali o engenheiro trabalhando do seu lado logo no início, assim, aí o ideal é ter no início, ou perto do tender também. Ou eu já tive engenheiro desde o início da concepção do projeto, dos primeiros sketches, a gente já nomeou um engenheiro para ele já ir dando o dimensionamento dos elementos para a gente. Ou às vezes, na roda, né? ou às vezes com o tempo a gente desenha mais ou menos do jeito que a gente acha que vai ser. Assim, aquela história, né? Com experiência, você vai vendo que o tamanho das estruturas são quase sempre as mesmas. Você fala, não, então eu já sei mais ou menos o tamanho que eu vou usar. Você vai quase sempre usando os mesmos tamanhos, tal. E daí chega na parte do planning, às vezes alguns planos você precisa ter um engenheiro para ter uma assessoria com a drainage e outros elementos para planning, mas daí quando chega para tender você precisa do engenheiro, e daí ele produz os desenhos deles, geralmente você manda todos os desenhos de planning para o engenheiro, e ele vai te mandando, às vezes, por isso que às vezes na mão, assim, em cima da sua planta, fala, ó, strip foundation de 900 wide por 300 de thickness. Aí você vai começando a desenhar, né? Dali umas 2, 3 semanas ele manda o desenho para você. Aí você só compatibiliza no seu projeto. Entendi. Temos aqui, eu tenho, daqueles livros que eu tenho, esse aqui é o do Shudley Building Construction Handbook. Ele tem aqui um capítulo de foundation, né? Ele explica quais os tipos de foundations, como que foundation é feita, onde que é o load, né? O peso distribuído na foundation, como são feitas, né? Eita, que tá no segundo nome aqui, da mesh, né? De todo as barras de ferro que vão dentro, né, desse concreto. Que tem, vocês podem ver que essa aqui é de piling foundation, né? Que às vezes o solo não é tão estável, então você precisa construir uns pilares de concreto ou de metal fundo para ter essa estabilidade. Aqui, ó, esse desenho aqui, primeiro, typical detail, raft foundation. Vocês podem ver aqui que a strip foundation, ela é junta com a slab, né? O bom que
que essa Raft Foundation, ela cria como se fosse tipo um prato em cima do seu solo. Então, ela mexe, a estrutura toda mexe junta, sabe? Tipo, como se você tivesse transformando toda a sua estrutura em uma coisa só. No caso da Street Foundation, às vezes, sei lá, a Street Foundation lá de trás move um pouquinho diferente da Street Foundation que está na frente da casa. Então, elas têm um movimento diferente, né? Mas, assim, isso tudo o seu engenheiro vai especificar e te falar qual a melhor maneira de construir. E daí aqui tem Rising Wall, né, que é o que a gente estava falando, né, com Street Foundation, né? Daí aqui tá Typical Street Foundation Types, né? Tem vários tipos de concreto, de tamanhos, espessuras e tamanhos, assim, tudo vai depender do seu solo, de quanto peso vai ter o seu prédio, de quantos andares também, né, vai ter seu prédio, né? Tudo isso é difícil de falar. Tem que desenhar assim, sabe? Então, assim, você desenha mais ou menos. Às vezes, o que eu faço, eu desenho só a foundation, eu faço, como é que fala? Pontilhado. Faço um quadrado lá de qualquer tamanho e coloco footing to engineer specification. Eu falo, eu não sou o tamanho, o engenheiro vai me falar o tamanho. Igual, eu fiz esse desenho aqui, que ele está me dando toda a minha Street Foundation, que está em amarelo, dessa nova extension. E como vocês podem ver ali, ó, igual eu falei, putting to engineer spec. Eu coloquei pontilhado, porque eu não sei o tamanho. Mas, assim, tá mais ou menos aproximadamente do tamanho que eu quero, porque se eu pego qualquer uma dessas foundations, por exemplo, essa daqui, e eu pego esse primeiro bloco de 100 aqui, tem 2 inclins deitados, e aqui que são 2 deitados e 1 em pé, se você pega lá de cima, onde tem aquela minha janela lá em cima, e meio que desenha um triângulo, como se fosse uma pirâmide, você já sabe mais ou menos qual que vai ser o tamanho da sua Street Foundation lá na base. Assim, essa é uma regrinha básica para você meio que começar seu desenho, sabe? Você nunca vai fazer uma Street Foundation bem larga ou tão fininha. Vai lá de cima, faz um triângulo, igual eu fiz mais ou menos que, né, o 215 and 325, e faz esse triângulo, que você vai ter mais ou menos esse tamanho de footing. Ou, a partir onde tem esses blocos em amarelo aqui, 325, você vai no topo dele e desenha uma linha com 45 graus para a esquerda, 45 graus para a direita, também vai te dar o tamanho do seu footing. Mais ou menos. É igual aquelas regrinhas igual que eu lembro que tinha no Brasil também. Qual que é o tamanho de uma viga de concreto? 10% do vão, sabe? Então, essas coisas dão um tamanho aproximado para a gente começar a conversar com o engenheiro, né? Que você entrega alguma coisa para ele, pelo menos tem uma estrutura ali, você já está deixando espaço para mais ou menos material que vai precisar ou não. Acho que é isso, Raquel. Não, tá ótimo, te ajudou bastante. Obrigada. Já, né? Então, daí, voltando um pouco, até mais com perguntas, acho que tem o Marcos Vinícius, que estava aqui, levantou a mão. O Marcos está aí ainda? Quer falar? Marcos Vinícius? Não? Então, eu vou continuar. Então, daí aqui, né, em amarelo, essa aqui eu fiz uma planta bem específica para o builder, né? Aliás, aqui no caso, a minha Strip Foundation está em pontilhado, e ela varia de tamanho, dependendo onde está meu prédio, né? As minhas paredes, né? Às vezes ela tem 900 milímetros, às vezes onde tem uma coluna de metal, ela é um pad, né, bem maior, às vezes de 1,5 por 1,5, e por aí vai. Aí, todo assim, em amarelo, conforme o meu desenho aqui, é a minha camada de 325 de tamanho, né? Que eu falo assim, que é onde eu passei o meu corte na planta, né? Eu fiz só até aqui. Eu fiz uma outra planta que ela passa
nos blocos térmicos, né? Para eu saber onde que vai estar minha janela, a localização das minhas janelas, das minhas portas, e aonde que minhas paredes vão continuar subindo, né? E geralmente, assim, quando você for desenhar parede é um pouquinho mais straightforward, né? Você já sabe onde que ela vai, posiciona ela no meio da sua foundation e sobe. Agora, quando a gente tem porta e janela, esse que é o X da questão. Mesma coisa, mas como a gente sabe qual a janela, porta, janela que eu falo, que a gente fala é sliding door também, como a gente sabe qual o tamanho que a gente vai usar, né? Geralmente, quando você já tem uma ideia dos tipos de portas e janelas que você quer usar, você já liga para o seu fornecedor e fala, fulano, preciso de detalhamento em CAD. Você tem como me mandar, por favor? E eles mandam, super tranquilo, sem problema nenhum. Tem alguns sites que eles disponibilizam online também, e você pode estar baixando todos os detalhes de janelas, portas, sliding doors, patch doors e tudo. E daí você faz o detalhe, manda para o seu fornecedor e pergunta se está tudo ok, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu tenho esse primeiro detalhe aqui, né? Eu tenho uma sliding door aqui, né? São duas folhas, né? Duas portas de correr. E daí eu fiz esse detalhe, né? Eu coloquei a porta para ela ser com a esquadria, né? O frame da porta ser flush com o piso, né? Então é tudo uma coisa só, né? Você está dentro e o piso é uma coisa só para fora, normalmente uns 10 milímetros abaixo com o escorrimento da água para esse eco drain aqui, né? Para drainage, para recolher a água. Mas aí o que eu fiz aqui, né? Geralmente esses vídeos, quando chove, a água entra dentro dessa esquadria e você tem que jogar a água para fora. Então, o que a gente faz? A gente tenta criar um cantilever, né? Ou seja, colocar o frame da porta um pouquinho à frente do bloco, né? Como se estivesse em balanço, mas assim, um balanço de 20 milímetros. Eu mandei esse detalhe para o meu fornecedor e falei, ó, quero 20 milímetros aqui. Ele falou, não, mas eu aceito com 10. Eu falei, tá, então beleza. Aí o que eu tive que fazer? Puxar toda a minha strip foundation, a minha rising orb, tudo 10 milímetros para frente, ou puxar minhas janelas e portas, tipo, 10 milímetros para trás. Então, assim, se às vezes você tem que mudar, às vezes, uma coisinha, uma janela, 10 milímetros, meu, presta atenção, porque às vezes, como essa daqui era uma porta de correr de canto, de 90 graus, se eu puxo 10 milímetros em planta, né, falando em planta, né, X e Y, né, coordenadas, se eu puxo 10 milímetros para a direita, a outra janela eu tenho que puxar para cima também, sabe? Então, tudo interligado e para ter esse overhang certinho, né? Teve um outro projeto que a gente trabalhou, que eu pedi para o meu supplier, posso ter 60 milímetros de overhang? Ele falou, não, claro, sem problemas. Foi aí que eu me enganei, deu errado. A porta de correr era a de fora que estava em cima desse overhang. Aí quando você abria a porta, ela estava extremamente pesada para abrir, porque a esquadria dela, o frame dela, criou uma curvatura no meio dela, aí não estava deixando a porta correr direito. Aí o meu fornecedor, o que ele fez? Ele correu na fábrica dele e colocou um suporte debaixo da porta, em L, de alumínio. Ele foi lá, especificou, e colocou algumas barras de alumínio para suportar como suporte do meu frame, da janela, e agora as portas estão correndo tranquilo. Então, agora aí que tá. Erros e acertos, que às vezes a gente vai descobrindo algumas coisas, né? Então, agora eu já sei, né? Eu, por exemplo, não vou mais trabalhar com overhang tão grande como eu queria, mas eu sei que pelo menos para a porta de correr, 10 milímetros, 20 está aceitável. Aí, voltando aqui nesse vermelhinho, a minha radon barrier, para prevenir que o radon gas entre na minha casa. Então, geralmente, você traz ele até
fora da sua casa, que a partir dessa linha aqui, onde ela termina, debaixo da janela aqui, ele já é exterior, o gás se dissipa e não faz mal a ninguém. Voltando um pouquinho aqui na screen, no nivelamento, eu tenho esse pontilhado em preto aqui, que ele, na verdade, é só um plástico. Ele tem um nome certinho de lá, mas basicamente ele é só um plástico para evitar que essa screed líquida entre nos vãozinhos da sua insulation. A insulation vem em placa, você coloca lá e cria uns buraquinhos entre elas. Então você coloca esse plástico para você manter sua screed ali, né? Você faz tipo uma forminha de plástico e insulation para receber a screed lá, né? E daí aqui, esse verdinho aqui, que está entre o door frame e a minha estrutura aqui, é uma fita, tipo uma tape, né? Tipo uma bem chulo termo, tipo uma fita crepe, uma fita adesivada de airtight, né? Para você vedar qualquer buraco ou qualquer entrada de ar, né? Então, geralmente, em volta das suas janelas e portas, você usa essa tape para vedar qualquer chance de ar entrar dentro da sua casa. E essa linha azul aqui, eu chamo de waterproofing, para evitar que a água ou moisture ou qualquer coisa entre dentro do seu edifício, da sua fundação, danificando, né? A mais usada é uma base de bitumen, que ela é como se fosse uma tinta meia gosmenta, que você só passa na sua parede, que daí ela endurece, ela fica meio emborrachada, assim, e não deixa a água entrar. E daí aqui também eu tenho esse verde aqui, é uma outra insulation, né? Às vezes eu gosto de diferenciar algumas cores. Aqui no Flora eu tenho uma insulation branca, que é um tipo de insulation, e aqui, para minha rising wall, eu uso outro tipo de insulation, né? No caso, isso aqui, para fora, que é debaixo da terra, eu uso um tipo de insulation que chama XPS, né? Que ela, acho que é XPS, que ela retém menos água. Se você usa um tipo de insulation que é a PIR ou a phenolic insulation, elas têm uma característica de absorção de água bem maior do que a XPS. Então, a XPS ela é muito boa para basement, underground floor. Ou, no caso, tem, acho que uma da Kingspan, que, se eu não me engano, chama Green Guard, que é uma linha de insulation muito boa para basement, ou abaixo do ground level. Eu acho que foundation, mais ou menos, é isso. O pessoal está com tempo tranquilo, eu posso continuar, eu estou de boa aqui ainda, pelo menos até umas 11, todo mundo de boa, tá dando para acompanhar, tá tranquilo. Alguém tem alguma pergunta de foundation? Tranquilo? Beleza. Aqui, vou mostrar só mais uma foto aqui. Essa aqui é bem bacana também. Foundation. A gente construiu a foundation. E essa belezura em vermelho é aquela minha radon barrier. E daí, aqui mais ou menos, entre a divisa da casa, ele tem um degrau nesse vermelho. Ali eu tenho uma pad foundation, eu tenho um bloco de concreto ali que está segurando o meu steel post e minha estrutura metálica. E daí, pro lado esquerdo da foto, a gente continua com a parede. Aí, bem no cantinho do lado esquerdo aqui, vocês podem ver, né, que eu tenho um bloco de 140, eu tenho meu isolamento térmico aqui, né, minha insulation, acho que aqui foi 125, com 10 milímetros de air gap, e um bloco de 100. Essa aqui é a minha construção para essa parede aqui. E ela foi construída em cima da minha radon membrane. Então, a gente pega essa radon membrane, cria essa forminha em volta na rising wall, passa por cima da rising wall, né, da foundation, e aqui, como é dentro da casa e a construção é antiga, aí a gente tem essa tape que ela vai
grudar na sua estrutura, na parede, seja o que for, para vedar tudo. Claro que quando chega bem dentro da casa lá, não tem muito o que fazer, a casa é muito antiga, então pelo menos assim, o Building Regulation vai falar assim, ignora a casa existente se você não for fazer nenhum trabalho dentro dela, mas se você for trabalhar só na sua extension, a extension tem que estar de acordo com o Building Regulation e a parte dentro da casa, né, o piso existente, não tem muito o que ser feito. Agora, tem gente que às vezes fala, não, eu vou dar um upgrade na casa inteira. Então você retira o floor, o piso da casa inteira, faz o radial membrane na casa inteira e veda sua casa de radon totalmente, né? Só que assim, o custo disso duplica, triplica. Sempre assim, quanto mais você constrói, mais caro fica. Tudo custa. Tudo custa, né, em construção, né? Nada de graça, nem um parafuso, nada. Tudo alguém está pagando por isso. Acho que essa foto ficou bem bacana. Deixa eu mudar aqui então de foundation, a gente vai para wall type. Eu dei uma pincelada em wall types, né, na foundation, e aqui uma coisinha bacana, né? Como que a gente sabe o tipo de insulation que a gente vai usar, né? A espessura da insulation. Tem alguém que já sabe mais ou menos como que a gente faz esse cálculo? Ou já escutou falar do U-value? O pessoal dormiu, os 10. Não pode acordar. Então tem no Part L, né, que fala de conforto térmico e tudo mais, ele aborda uma regrinha lá de como você faz esse cálculo de U-value, que é uma análise que a gente faz para saber a espessura da sua parede em geral ou da sua insulation, né? Como que a gente faz? O que eu geralmente faço é o seguinte, eu faço a construção da minha parede com a espessura que eu acho que vai ser, porque daí você lê a especificação da sua insulation, aí você já sabe mais ou menos o quanto que ela suporta, aí você manda a especificação da sua parede para Kingspan, mudou de nome agora, a Extra mudou para Unilin, ou Rockwool, seja lá qual fornecedor você tem, e fala, ó, eu tenho uma parede capped wall com blocos de 215, com insulation no meio e external wall de brick, por exemplo. E se dá toda a sua construção da sua parede, manda para eles. Em 2 dias no máximo, eles mandam para você a descrição da sua parede, com a espessura de tudo, né, com os acabamentos, com tudo, e eles falam, olha, para essa sua parede de construção XY, você vai precisar nesse meu caso aqui, ó, de 140 milímetros de insulation para ter um U-value de 0,14. O U-value funciona da seguinte maneira, menor o número, melhor é o seu valor térmico lá. Desculpa eu não saber muito os termos técnicos para falar de tudo, porque muita coisa traduzir para o inglês, para o português e explicar tudo, eu também não sou professor, mas assim, quanto menor, o importante é saber que quanto menor o número, melhor o seu value. E se eu não me engano, no Part L para dwelling, para paredes 0,18. Então, nesse caso, essa parede aqui que eu construí está 0,14. Então, você pode ficar tranquilo que a sua casa não vai ficar gelada de maneira nenhuma. Eu vou baixar um outro desenho aqui, e é aqui que começa a brincadeira. Enquanto eu baixo o desenho ali, eu vou mostrar aqui outra coisa que é... Vamos ver foto aqui, né? Foto que é legal. Aqui eu tenho um outro exemplo. Está abrindo ali. Não vai abrir?
Só um minutinho, pessoal. A internet está começando a ficar chatinha. Bom, a foto não abriu, mas eu vou abrir aqui o meu detalhe e vou compartilhar esse detalhe com vocês. Deixa eu ver aqui. Legal. Esse daqui é onde a mágica acontece. Eu tenho uma maneira de trabalhar, cada escritório tem sua maneira de trabalhar, e a maneira que eu trabalho é da seguinte maneira. Eu gosto de desenhar o meu corte já com tudo que eu quero usar, certo? Eu desenho minha foundation, minhas paredes, as minhas slabs, a laje, as paredes do primeiro andar, o telhado, tudo como... E gosto de desenhar. No caso do AutoCAD, desenho tudo 1 para 1, eu uso Vectorworks, então eu já desenho tudo numa escala de 1 para 50, que na verdade não influencia em nada, e daí eu crio callouts, né? Eu faço um quadrado em cima do detalhe que eu quero, e daí eu só crio um viewport dessa foundation, dos detalhes, e mudo a escala deles para 1 para 5, 1 para 10, 1 para 2, dependendo do level de informação que eu quero estar compartilhando, né? Então, assim, eu desenho uma vez, e daí eu uso vários viewports para poder usar aquele detalhe quantas vezes eu quiser. Que daí, se, por exemplo, eu venho no meu corte aqui, e eu mudo uma viga de lugar, ou uma insulation, uma coisa, aí esse desenho já muda nos meus detalhes, eu não preciso ficar indo lá no detalhe, mudar de novo, e lembra, nossa, quantos detalhes eu fiz aquele desenho. Não, tudo é um viewport de um desenho só, que daí eu trabalho em um desenho, e dali que eu extraio toda a informação que eu preciso para detalhar, né? Então, no meu corte, eu já meio que deixei aqui. Esse projeto aqui, ele é bem um misto, né? Que eu tenho carved wall com full fill, né? Que no caso, sem o air gap na base, com tamanhos de blocos diferentes, né? Então, no caso esquerdo aqui, eu tenho um carved wall, que vocês podem ver que eu tenho uma parede mais fina aqui, né? Por que ela é mais fina? Porque eu tenho um telhado mais leve aqui, de insulation, de um warm roof, né, que é só um deck, então ele é uma estrutura mais leve, então a minha parede podia ser mais fina. Agora, aqui do lado direito, eu tenho uma parede interna de 215 milímetros, porque eu tenho um joist aqui, né, uma viga de madeira atravessando esse vão, então ela precisa de mais suporte para suportar as cargas, né, e o peso, e trazer para sua foundation ali, né. E mesma coisa no first floor aqui, né? Eu tenho essa viga exposta de madeira, né? Criando o slope no meu roof, né? O caimento do meu telhado. E daí eu tenho a parede de 215, uma em cada lado, para suportar o peso, né, desse telhado. E eles estão esse azulzinho aqui, essas vigas metálicas aqui também, né? Viga metálica, gente, mesma coisa. Nunca coloca um tamanho, coloca Steel Engineer Specification. Coloca lá que o engenheiro que vai te mandar o tamanho. Mas também é aquela mesma história. Com a prática, todo dia desenhando, blá, blá, você meio que já sabe o tamanho. Eu meio que já sabia mais ou menos o tamanho dessas minhas vigas metálicas. Quando eu mandei para o engenheiro, ele falou, nossa, maravilha, o tamanho está mais ou menos o que a gente vai usar. Só que é o seguinte, às vezes, por exemplo, essa aqui eu usei uma 203 by 203, né, que é o tamanho da viga. Só que daí tem um 203, 203, aí tem um terceiro número que muda a espessura do perfil da sua viga. E daí isso altera o tamanho dela, né? Às vezes ela tem 203 de altura, às vezes ela pode ter 207,
213, sabe? Tudo depende um pouco da espessura do perfil dela, né? Então, por isso que a gente fala, é sempre o engenheiro civil, estrutural, eles são os nossos melhores amigos. Sempre, sempre. Então, sempre adote o engenheiro e seja o melhor amigo dele. E essas são as paredes, né? Desculpa. E no primeiro floor aqui, né, no first floor, eu usei um tipo diferente de parede, né? Que no caso aqui eu chamo de external rendered insulation. Eu só tenho uma parede interna e a minha insulation é instalada por fora dessa parede e esse insulation ela recebe tipo como que fala? Tipo uma malha metálica por fora, que daí você consegue colocar o seu render por fora, né? Fazer o plaster, o reboco, como se fosse um reboco, para receber pintura e se terminar aquela sua parede. Então, vocês vão começar a perceber agora, quando vocês andarem pela Irlanda, às vezes, dá uma batidinha assim, que se você pegar uma parede externa e bater e for meia oquinha, certeza que é external insulation. Se é brick, block, você já vai ver porque a surface dela já é mais rígida, né? Vocês já vão perceber, né? Então, assim, quando vocês, na mente de vocês, já começam a ter uma noção dos materiais que vocês querem usar e como vocês vão usando eles, vai ficar mais fácil para chegar num detalhamento como esse. Claro, esse detalhe aqui eu já fiz, aqui não anotei aqui, né? Mas se eu não me engano, eu mudei esse detalhe, esse desenho, pelo menos umas 6 vezes de quando a gente começou a construir. Eles fizeram a foundation, aí o cliente falou, não, eu quero... Mudou o first floor, mudou não sei o que lá, tirou uma parte, aí, sabe, aí você tem que mudar o seu telhado, muda a estrutura, muda isso, muda aquilo, daí vai mudando, aí eu mandei esse desenho, acho que essa foi a versão final, mandei para o engenheiro hoje, falei, vai ser assim, não faço mais mudança, se vira agora, né? Mas acho que agora também já está um bom estágio e eles estão seguindo um pouquinho mais à risca os desenhos. Tem uma pergunta do Bruno ali, eu não falei ainda de warm and cold roof. Eu vou falar agora. Só deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa de paredes. Eu tenho aqui, ó, um detalhamento bem legal de parede. Tem umas coisinhas bacanas que é legal ter em mente. Às vezes você quer fazer um detalhe, uma coisa mais específica na parede. Section. Aí é por isso que a gente fala, né, que a gente aumenta a escala do seu desenho, né? Essa aqui também, esse desenho aqui é no princípio daquela outra corte que eu estava mostrando. Eu faço um corte e daí eu só mudo um viewport com a escala maior, né? Então aqui eu tenho 1:20, que é o corte inteiro, né, dessa minha porta, e daí eu escalonei ela para 1:5. E daí aqui eu tenho todas as medidas certinhas, né, do piso, dos sanduíches, né, da rising wall, o tamanho que eu quero, o overhang que eu quero, que é de 10, aqui eu já arrumei o meu overhang para 10 milímetros. O legal dessa porta aqui é o seguinte, que eu tenho uma parede de brick, né, de tijolinho à vista, né, criando o review dela, né, então ele é visível aqui, mas acima do nível da porta, ele é render wall. Mas aí eu tenho algumas camadas, né, quando eu estiver construindo minha parede, que eu quero, sei lá, uma linha só de tijolinho aparente, e lá em cima da minha parede eu também tenho um brick aparecendo visível, né? E isso, assim, na mesma... no mesmo level que o render, né? Tudo é flush, né? Não tem nada querendo um degrauzinho para cima, para frente ou para trás. Então, o que você tem que fazer é, tipo, como que eu quero que esse detalhe apareça? No meu caso aqui, o que eu fiz? Eu sei que o meu render, a espessura do meu render é de 15 milímetros, então
eu faço o brick 15 milímetros para frente da linha do bloco, deixando o espaço do render. Daí, quando eles constroem no site, eles deixam esse gap, daí eu venho com o meu render aqui e faço flush junto com o brick ali, né? Então, você tem essas questões de detalhes que você tem que colocar medida, especificar, colocar uma notinha ali e quando for no site, sentar com o seu mestre de obra e explicar, olha, a gente quer fazer isso, dessa maneira, com esse detalhe, e avisar eles certinho, né, para eles também terem em mente como que eles vão fazer. Porque às vezes, se você não explica, às vezes os detalhes passam batido, e daí você se vira nos 30 para mudar o detalhe, fazer alguma coisa diferente e se adaptar ao projeto. Às vezes é aquela velha história, né? Você pensa num projeto, quando chega no final do projeto construído, ele está completamente diferente do que você imaginou, porque às vezes o builder vai lá e faz do jeito dele, ou o material que você tinha pensado não tinha em estoque, você teve que usar um outro diferente, que daí o detalhamento para aquele material é diferente do que você tinha imaginado, e vai mudando, né? Eu achei uma foto aqui, não tá dando. Eu vou dar uma olhada aqui. Dessa parede, que eu acabei de mostrar o detalhe aqui para vocês, eu tenho uma foto bem bacana, que vocês vão entender o que eu estava falando aqui. Abre a foto. Fecha essa janelinha. Abre a minha foto aqui. Então, aquele corte que eu acabei de mostrar para vocês, o detalhe, essa daqui é a parede que eu estava te falando. Eu tenho tijolo à vista, como 2 pilares para fazer o frame da porta. Aí eu tenho esse lintel de concreto para suportar a parede acima. Aí, esse bloco cinza de concreto, e entre essa linha de brilho aqui, elas são 10, 15 milímetros para dentro da parede. E daí, quando você vier com o render, com a pintura, tudo vai parecer uma coisa só quando o projeto ficar pronto. Então, essa é a ideia do detalhe, né? Então, você tem que detalhar. Se você quer, pelo menos aqui na Irlanda, eu digo assim que vamos supor que se hoje eu voltasse para o Brasil, eu tentaria detalhar o máximo possível. Porque é a partir do detalhe que você tem controle melhor de gasto, e é onde a mágica da arquitetura acontece também. Então, assim, você detalha tudo certinho e tá lá, bonitão, do jeito que você detalhou, foi feito, seguiram tudo à risca, você conversou, e o cliente fica feliz, você fica feliz, e o builder fala, poxa, gostei de fazer isso aqui. Às vezes, quando os detalhes são meio desafiadores, assim, você tem um bom relacionamento com o seu builder, sabe? Eles ficam bem felizes, às vezes, de fazer o detalhe para você, sabe? Mas às vezes você já começa de mau humor, e daí não criou um bom relacionamento com o seu builder, daí é complicado você manter a obra num esqueminha legal e fazer com que eles trabalhem os detalhes da melhor maneira, né? Do jeito que você imaginou ou pensou. Bom, vamos lá. O Bruno ali perguntou de warm roof, cold roof. Warm roof. Uma maneira bem básica de explicar warm roof, cold roof. Warm roof é basicamente o telhado que eu estava desenhando ali nos meus detalhes, onde a linha térmica da sua estrutura, do seu prédio, está na camada externa do seu envelope. Agora, o cold roof, geralmente são esses telhados
de telha, que daí você tem as suas trusses, joists, estrutura de madeira, e a sua insulation está entre a estrutura ou na linha do seu ceiling, né? Então, todo o seu telhado não tem insulation nenhuma, e daí você tem uma insulation na linha do forro do primeiro andar, ou do primeiro, onde o telhado estiver começando ali, né? Então, basicamente, essa é a explicação mais simples de warm roof and cold roof, né? Então, eu já mostrei para vocês, né, nos meus detalhes aqui. Eu tenho um blow-up aqui dos detalhes que mostram um warm roof, é o que a gente costuma trabalhar, que tem um detalhe bem bacana. Tá abrindo ali. Então, aqui, ó, esse detalhe é um detalhe de warm roof, porque eu tenho a minha insulation do roof, que basicamente é a minha última camada do building, que se junta com essa insulation em volta da minha parede para formar um parapet aqui, e junta com a minha external insulation que chega na janela. Então, toda essa minha linha térmica é a última camada do envelope. Vamos supor que se assim fosse um cold roof, eu imagino que dessa maneira, não digo flat roof, geralmente warm roof, mas se fosse cold roof, a gente teria uma estrutura aqui com telha, ou telha de zinco, de metálica, qualquer outra telha, com os caibros e os joists e toda a estrutura para segurar o telhado no lugar dessa insulation, e a minha insulation talvez estaria abaixo dessa estrutura do seu roof. Então, essa é a diferença de warm roof, cold roof, né? Então, vou explicar desse warm roof aqui, né? Qual é a construção dele, né? Aqui eu tenho esse Suprema Flagon, ele é uma membrana de PVC que a gente usou, né? Que ela é instalada a gente tem um sistema de insulation, 140 mil de Kingspan Insulation, que tem uma outra empresa que ela já faz com uma placa de plywood, marine ply em cima, que daí te dá suporte para você aplicar essa membrana em cima, né? E essa membrana, ela é a prova d'água, né? Então, você instala ela em toda a superfície, no parapet, até trazer ela para fora do seu envelope, né? Das suas paredes, né? Que daí, se entra água aqui, a água não entra no seu prédio, não danifica as suas paredes, né? Então, fechou aqui. Aí tem uma camada de insulation, e daí essa verdinha aqui é do air tightness e vapor barrier membrane, né? Então ela mantém o air tightness do seu building, né? No caso de joists e vigas de madeiras que a insulation não cobre elas completamente, elas precisam de ventilação, porque senão elas vão apodrecer, né? Então, essas membranas também ajudam. Sim, depende do seu tipo de construção, né? Não muito nesse. Essa verdinha, ela é mais só para vapor control e air tightness control, né? Então, mesma coisa, eu trago ela até aqui em cima, na minha parede de bloco, vedo ela nas pontas, geralmente nos cantinhos aqui, para evitar que exija troca de ar também, né? Mesma coisa aqui, né? Às vezes colocou o bloco em cima da viga metálica, pode ter alguma maneira do ar entrar, então você também usa uma fita adesiva de air tightness para vedar essa possível entrada de ar, e também onde você tem o seu door frame e suportes para isso, né? Eu acabei não desenhando nessa parede aqui, né? Eu vi que esqueci agora, mas é muito comum aqui eles fazerem uma camada de
sand and cement, cimento e areia de 10, 15 milímetros, o reboco, né, para fazer essa camada do air tightness, que daí você evita essa troca de ar, né, porque querendo ou não, todos os materiais, eles respiram, uns mais do que os outros, eles absorvem tanto o ar como água, né, então esse air tightness do running cement, eles criam essa reboco, essa massa plástica em cima da sua parede que não deixa o ar entrar ou sair, né? Ele bloqueia bem, né? Esse air tightness tem uma coisa bacana do Partel que ele fala, eu acho que é no Partel, se não me engano. Alguém me corrija se eu estiver errado. Você faz um teste quando você termina a sua construção, que é um air tightness test, que ele tem um valorzinho, acho que de 5 pascal de pressão, que é a pressão de ar dentro, que você tem na sua casa, que literalmente eles vedam a sua casa inteira, colocam um tubo de ar lá dentro, explode uma bomba de gás lá dentro, e com esse ventilador soprando na porta principal, você começa a ver aonde que esse gás está saindo pelos buraquinhos das janelas, porta, telhado e tudo mais. Aí eles fazem esse teste, daí eles avaliam qual que é a pressão do air tightness e aonde está vazando o ar, né? Que daí você vê onde está vazando, faz sua marcação, vai lá e conserta esses vazamentos, né? Antes de finalizar a obra, né? Então você vai mais ou menos com essa fita de air tightness, né, adesiva, e vai colocando, tapando os buracos, né? Claro, a fita não é para tudo, né? Depende, né, do tipo de infiltração ou perda que você está tendo, muda o material, né? Por isso que é importante ter um conhecimento de material. Eu sei que é muito material, é muito detalhe, mas, gente, muita calma. Com o tempo vocês vão aprendendo. Quanto mais detalhe vocês forem vendo e lendo, as coisas vão entrando na sua cabeça e começa a fazer mais sentido, né? E assim, livro, procura muito livro de detalhe, revista de detalhe. Eu vou depois, eu compartilho depois uma lista de livros que tem de detalhe, né? Eu já mostrei aqui alguns livros de detalhes que eu tenho, revista, site, tem até alguns perfis no Instagram, umas páginas no Instagram, que eu sigo que, meu, os caras são assim, detalhe, e mostram vários detalhes. Então, quanto mais detalhes vocês olham, observam, estudam, como que funcionam as camadas, o que é o quê, aí vocês já começam a ter uma noção de como as coisas são construídas. Você não precisa saber exatamente a espessura das coisas, mas a ordem dos materiais é o mais importante. Eu acho que é isso. Eu tenho uma foto aqui, deixa eu ver se eu consigo essa foto aqui. Não, vai aqui, sim. A última foto que eu vou mostrar. Minhas coisas. Essa aqui é uma foto daquele warm roof que eu estava falando para vocês com as vigas de madeiras expostas, né? Então, dentro dessa cozinha aqui, né? A gente tem essas vigas de madeiras que vão ficar expostas e visíveis, né? Ficaram bem bacanas. Claro, não terminando, tem mais uma demão de tinta aqui para terminar. Nessas portas de correr aqui, vocês podem ver que ali o plasterboard não foi terminado, tem uns buraquinhos ali, aqui ainda do lado da janela. Então, todos esses buraquinhos aqui, eles vão passando com fita ou com argamassa, né? Tem vários tipos de materiais para você ir vedando e fechando sua casa para o air tightness, né? Então, tudo certinho. Aqui, esse projeto também aconteceu uma coisa engraçada, né? Eles instalaram essa porta de correr aqui, só que o frame dela embaixo aqui, né, o threshold da parte de baixo, o trilho dela, estava uns 18 milímetros acima do nível do piso. Aí eu falei com o carinha que instalou,
a janela e com o meu build, e falei, ô, vocês estão malucos, cara? Antes de instalar a janela, eu abri o detalhe para vocês e falei que eu quero o meu trilho da janela, da porta de correr, no mesmo nível do piso. De um dia para o outro, eles foram lá e baixaram a janela todinha para ter essa diferença do nível certinha, né? Sem ter um degrauzinho ali, né? De 10, 15 milímetros, fica tudo nivelado. E deu certo, assim, eles não ficaram ofendidos nem nada, eles falaram, não, realmente o erro foi nosso, eles foram lá, baixaram e pelo menos agora quando eles forem colocar um porcelanato, ele vai ficar certinho no nível do trilho ali, né? Então é tudo uma coisa só. Então assim, ainda não, gente, detalhamento é o que eu falei, né? É saber os materiais, como eles interagem um com o outro, e aqui na Irlanda é milímetro por milímetro, para projeto. Claro que na obra, os caras estão lá com serrote, trabalhando com a mão, e às vezes 2 milímetros foge ali, sabe? Mas questão de documentação é sempre bom, assim, você demonstra tudo que você quer no desenho. Porque uma coisa que meu chefe sempre fala e se lá na frente der alguma coisa errada, você tem como provar do porquê de tal as coisas, não fizeram tal detalhe, mas você fala, ó, tava no meu projeto aqui, você não fez. Porque às vezes construtores, eles vêm lá no final do projeto e falam, eu vou te cobrar 30 mil a mais, porque você demorou para me dar a informação, porque isso, porque aquilo, mas você fez isso errado, aquilo é errado, sabe? E daí você tem toda essa documentação de projeto para comprovar que você especificou determinado material e como que eles interagem um com o outro, né? A Anne Leite está perguntando, né, se é necessário fazer o as-built. Sim, não. Sim, não. Geralmente, para house extension, né, projetos menores, né, como a gente não está ganhando muito dinheiro em cima, você faz o as-built geralmente das coisas básicas. Encanamento, geralmente mais encanamento, e o tamanho da casa meio que passa batido, assim, não precisa fazer muita coisa, né? Mas agora, se você já tem um projeto de BICAR, um projeto que você vai precisar de certificação, aí você faz o as-built, que o as-built é um desenho do edifício da maneira que ele foi construída, né? Então, conforme você vai construindo, você vai adaptando seus desenhos da maneira que está sendo construído, né? Então, no final, você tem um pacote de desenhos da maneira que seu edifício foi construído, com todas as camadas, tudo da maneira que foi feito, você vai desenhar, exatamente da maneira que foi feita, que a partir desses documentos vocês mandam para o BCMS e certificam a sua casa tendo um certificado de BICAR. Eu posso deixar essa conversa do BICAR para um outro dia, que era uma outra aula de 1 ou 2 horas e por aí vai. Mas eu acho que é isso, gente. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer abrir o vídeo aí, o áudio, dar um salve, um oi? Tem mais alguma pergunta? Faltou alguma coisa? Wes, foi ótimo. Muito obrigada aí pelo teu tempo, viu? Foi incrível mesmo. Imagina. Prazer. Se o pessoal não tem muito mais dúvida, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou compartilhar no YouTube, para quem depois quiser assistir de novo esse vídeo. Eu vou fazer uma lista dos livros que eu tenho e dos livros que eu quero comprar, ou dos livros que eu acho bacana, que eu queria ter e que são bacanas para detalhamento. Desculpa, gente, lembrei agora, ó, que viagem aqui, ó. Na descrição do grupo, Arquitetos de Irlanda, se vocês forem lá na descrição do grupo, caramba, onde que entra? Descrição do grupo, estou entrando errado.
Vocês vão na descrição do grupo, tem lá, regulamentação, portfólio, Architecture Books. Esse Architecture Books, ele é um link que eu tenho pro meu Google Drive. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ele não está muito em ordem, assim, mas assim, eu vou jogando minhas coisas, tudo que eu gosto lá. Eu tenho muito material que vocês já podem baixar agora, se vocês quiserem. Eu tenho alguns livros de arquitetura que eu baixei, várias coisas bacanas aqui, tipo, livros de arquitetura em geral. Eu tenho uma aqui que é Construction Books, que eu tenho aquele livro que eu falei, né, do detalhamento para vocês. Tem esse Mitchells, esse Robust, também ele é bem bacana. Vocês podem abrir, fazer download o que vocês quiserem. Eu tenho aqui várias revistas também, daquela A&D, coisa antiga que eu baixei faz muito tempo. Ignora a pastinha do Planning, não do Planning, do Planning tem uns leaflets, do Building Regulations, ignora, porque quando eu baixei fiz o upload desse, eu esqueci de atualizar aqui, né? Aqui tem umas partes que são antigas, então ignora isso aqui. O melhor é digita lá, TGD, Building Regulations TGD, que ele te joga no site e você faz o download da revisão mais atual. Fica à vontade aí, baixa o que vocês quiserem. Qualquer dúvida me chama aí, ou joga no grupo lá, que não só eu, como o pessoal costuma ajudar bastante no grupo. E é isso, pessoal. Vamos se ajudando da maneira que a gente pode. E fico feliz de ver que a nossa comunidade de arquitetos está crescendo nessa Irlandinha aqui. Acho que daqui uns 10, 15 anos o cenário vai ser bem diferente. Que eu fico espantado com o número de brasileiros que tem trabalhando na nossa área aqui. Acho que geralmente quase todo escritório que eu ligo, ou de engenharia ou de fornecedor, quase sempre esbarra um brasileiro. É bem bacana mesmo, gente. Valeu de verdade quem ficou aí acordado até às 11, praticamente. E é isso. Perguntas? Mais alguma observação? Tá tudo certo? Oi, Wes. Queria só agradecer, acho que valeu muito. Tipo, eu não assisti desde o começo, mas a meia hora que eu assisti, tem muita coisa que eu aprendi like, nos últimos 6 meses. Então, tipo assim, para quem está começando, eu acho que isso daí é ouro mesmo. Sim, não é importante. Quanto mais informação você absorve, vai colocar na sua cabeça, daí você vê uma foto, você vê um detalhe, parece que as coisas vão fazendo sentido. Sim, sim. Porque às vezes, pelo menos no escritório, eu tava tipo, num escritório onde não tem outros brasileiros, às vezes é mais difícil ainda da gente aprender, porque aprender tudo só em inglês, às vezes, por exemplo, eu fiz a pergunta do Armor e Code Roof, porque lá eles me explicaram, mas eu entendi, mas ficou ainda alguma coisinha, sabe? E aí é sempre bom ter esses relatos, assim, de outros brasileiros, a forma como a gente também sabe explicar melhor, né? Consegue entender melhor a nossa língua. E querendo ou não, acho que fazer essa explicação em português, acho que entra melhor na nossa cabeça, de fazer a gente entender melhor. Eu lembro que quando eu estava fazendo o meu case study, foi bem na época do Natal, tava uma loucura, eu tinha que entregar no dia 7 de janeiro, e assim, era época de Natal, eu tenho que fazer meu case study. Era o primeiro Natal da minha filha, minha família estava aqui, sabe? Eu estava maluco. Aí na última semana antes de entregar meu case study, eu precisava entender algumas questões de contrato e tudo mais. Eu peguei meu pai, que estava, pai, eu não quero saber, você vai escutar 1 hora agora. Eu assim, destrinchei tudo do meu case study em português para ele. E o mais interessante foi assim, que várias coisas que eu falava, ele fazia
um link com algumas coisas do Brasil que eu também conhecia. Eu falei, caraca, faz sentido. Então, sabe, eu fui linkando os processos da Irlanda com as coisas do Brasil, conforme fui conversando com meu pai, e daí foi fazendo mais sentido. Sim. Então, é muito importante, gente. Conversa, sempre se encontrar algum brasileiro, tenta, conversa, como que vocês resolvem tal coisa, contrato, detalhe, qualquer coisa sobre arquitetura. É muito bom em português, porque facilita pra gente. Com certeza. Obrigado mesmo, viu? Imagina, Bruno, sucesso. Aí. Então é isso, pessoal. O workshop foi bem bacana. Tive pelo menos bateu aqui, acho que umas 23, 25 pessoas. E é isso então, gente. Segunda-feira começou bacana. Deixar vocês dormirem. E que eu também vou dormir, porque eu sei que daqui umas 2 horas minha filha vai acordar e daí eu vou ter que ficar com ela para ela dormir. E é essa vida, né? Quem tem família sabe como que é. Tá bom, gente, eu vou lá então. Boa noite aí, obrigada de novo, Wes. Valeu, pessoal. Imagina, valeu, Kel, valeu, pessoal. Até mais. Boa noite, obrigado. Boa Boa noite. noite, valeu, mano. Boa noite, obrigado. Boa noite.